delas próprias. Por exemplo, esse livro foi adotado por um colégio, posso dizer o nome do colégio, né? O Colégio Santa Mônica, mas no nível de 3ª série. E aí eu me comprometi a fazer palestras, que era isso que me interessava. Eu queria dar aula, eu sou professora, eu também me formei depois que eu terminei o trabalho. Eu comecei a fazer, fiz letras, mas eu já tinha 30 anos de trabalho, então eu era a mais jovem da turma. Mas foi maravilhoso, o dia que eu me formei, para mim foi como se fosse um casamento, eu me senti muito feliz. E melhor do que casamento, casamento pode separar, faculdade seu conhecimento é para você para sempre. E além de tudo fui homenageada, eu fiz muitas amizades, foi maravilhoso. Mas voltando ao livro... Você fez onde, letras? Na cidade. Na cidade. E voltando ao livro, então, nas palestras com as crianças, eu tive duas ou três mensagens maravilhosas. Uma delas foi um menino que estava no fundo da sala e eu contando a história, como é que o menino fazia, como é que o cachorro fazia, falando primeiro da capa, de como se podia escrever, dando a explicação toda. E aí, depois eu abro o debate, as crianças fazerem as perguntas para mim. Então elas perguntavam diversas coisas, mas como que você teve a ideia de escrever? Aí eu contei que foi uma cena que eu fiz e tal, repeti aquilo várias vezes. E lá no fundo, quando acabou, teve um menino que falou assim, eu queria saber por que você fez essa história. Aí os outros falaram, poxa, a própria criança já falou várias vezes que foi... Ele falou assim, não, mas eu queria saber por que o cachorro foi adotado. Aí as crianças também responderam para ele. A moça que estava do lado dele, que era uma inspetora, falou assim, ele não quer fazer essa pergunta, ele quer fazer outra pergunta. Aí eu falei, então me faça a pergunta. Eu quero saber o que realmente você quer saber. Ele falou assim, é porque eu sou adotado. Eu falei, mas que coisa maravilhosa, que coisa linda, porque eu tive que ter a presença de espírito. O que eu ia responder para ele? Eu falei, você foi adotado, parabéns para o papai e para a mamãe, porque eles escolheram você. Você merece parabéns, porque você foi escolhido, você não nasceu da barriga da mamãe, mas foi escolhido para ser filho dela. Meus pais ficam todos satisfeitos, né? E depois veio uma menininha também muito tímida atrás dele. Agora, também está lidando com um público que pode perguntar coisas que são inacreditáveis. Pode. E você tem que ter bastante presença de espírito para saber responder, né? Porque nem tudo, em todas as explicações a gente vai poder dar, né? Até por causa da idade. Mas eles têm perguntas muito fáceis de responder, mas também, assim, curiosidades, né? É muito bonito, muito gostoso esse universo de escrever. Eles acham assim, como que uma pessoa pode escrever um livro se eu não gosto de ler? Eu não gosto de ler. Então, isso assim, essa queixa, ela é mais na escola pública, né? A escola... Porque eu também visitei uma escola pública, aliás, por 2 vezes, lá na Barra, uma escola municipal, onde o nível que essas crianças de 9 anos pegaram lá eram de 12, 13 anos. Já não era mais nesse nível, era a mesma leitura. E eles filmavam, fotografavam, faziam as mesmas perguntas. E chato. Então eu dizia assim, não, ler não é chato. Chato é ler livro chato. Você tem que ter a imaginação. Você escreve... Se o livro é bom, ele te prende a atenção, é uma aventura. É uma aventura. E vocês façam assim, não leiam um livro, eu aprendi isso, até com o professor. Não leiam um livro de várias páginas de uma vez só. Pega aquele livro e todo dia lê uma página só. E fique na curiosidade. Porque é a curiosidade que vai fazer você querer saber o final da história, né? E quando me perguntavam alguma coisa, eu dizia, leiam no livro, vamos ver lá no livro onde está. E eles já tinham lido o livro. Num colégio lá esqueci agora o nome do colégio. Eu falei até ainda agora, mas agora eu me perdi. Eles fizeram um trabalho que eu achei super interessante. Aí foi sobre o Anjo Azul. Então perguntaram assim, a professora perguntou, vocês gostariam de mudar o título desse livro? Aí viram-se um menino e falou assim, eu gostaria.
Eu gostaria de mudar. Como é que você gostaria de colocar? Assim, o maravilhoso livro do Anjo Azul, não é só isso. Ele acrescentou mais, tão empolgado. Para você, isso foi um prêmio. Um prêmio. Maravilhoso livro. Você E outra coisa, também aprenderam nesse livro, eles ficaram, eu senti isso na escola pública, uma valorização de onde eles moram. Porque ali fala, no Anjo Azul, fala nas comunidades, né, que do pessoal afastar os bandidos, para o Rio de Janeiro se tornar melhor e tal. E das UPPs, muitos não sabiam o que era UPPs. Eu não falo livro UPP. seria até interessante, de repente, o governo municipal, estadual, utilizadas. Eu fiz com essa... Me perguntar, teve uma professora que perguntou assim, vem cá, foi o Sérgio Cabral que mandou você escrever esse livro? Eu achei que também alguns professores tiveram preconceito, achando que se tratava de um livro político. É preconceito, não, sabe o que é? Também é inveja, porque nem todo mundo sabe sentar e escrever um livro e ter conteúdo, então é mais fácil criticar o trabalho dos outros. Porque assim, ele não tem nada de político. Eu simplesmente pensei numa criança e na vontade de mudar o Rio. Como viria a Copa e as Olimpíadas? E a gente sabe que qualquer lugar do mundo, quando tem Copa e Olimpíada, o governo vai se empenhar em melhorar a cidade. Foi isso que me deu essa conotação. E no terceiro livro, eu já pensando, já pensei o que você disse, né, dos afrodescendentes, eu falei, agora o terceiro livro eu vou fazer uma menina e lourinha. E aí fiz. Eu acho maravilhoso esse universo, eu queria escrever outras histórias. Eu tenho contos, por exemplo, eu tenho meu neto tem 8 anos, é hiper inteligente, é lindo, maravilhoso, é bonito. É impressionante. É o mais inteligente dos garotos. Ah, sim, com certeza. Mas ele me fez uma pergunta, e ele é apaixonado, que ele vai a todos os prêmios, fica lá, me abraça, ele fica entusiasmadíssimo, né? Então ele disse pro garoto, olha, minha avó fez um livro. Aqui tua avó fez livro, o quê? Minha avó fez sim. Então ele estava querendo provar. E aí, o garoto de implicância com ele falou assim, você sabia, porque o meu neto é afro também, né, da minha cor, e falou assim, o garoto era branco, gordo, bem gordinho e branco, falou, você sabia que vocês nos serviram? Há algum tempo, vocês foram que serviam pra gente, pra nós. Serviam, faziam uns trabalhos, E o meu neto se sentiu assim, magoado com aquilo, né? Ele chegou para mim assim, minha avó faz livro toda hora, vó, faz um livro de preconceito para mim? Eu falei, por que livro de preconceito? Ele falou assim, aí ele contou a história, ele se sentiu discriminado com aquela coisa que foram vocês, os negros, que serviram os brancos. Eu falei, tá, qualquer dia a vovó faz. E ficou na minha cabeça aquilo. Eu pensei num livro, né? Então, como na Literarte, a gente é associado da Literarte, e eles fazem, de vez em quando, contos, antologias, a gente faz aos montes. E eu tinha uma antologia de Um Dia de Princesa. Eu falei, tá aí, eu vou fazer uma princesa negra. Como que eu vou fazer essa princesa negra? Eu não sei. E aí que a gente usa muito a imaginação, né? Eu comecei a escrever, então eu disse que tinha um povoado lá em Portugal, que é onde tem mais branquinhos, né? Tem negrinhos também, mas tem brancos. E a menina era branca, de olhos azuis, mas ela adorava os negros, ela adorava ouvir histórias africanas. E gostava muito disso. E ela queria ser negra, de qualquer maneira. E ela não conseguia, porque ela era branca e ali no povoado, os colegas, mãe, e a mãe disse, você dá muita sorte de ter nascido branca, porque a gente detesta os negros. Isso contando na história. E aí ela vai e fica naquela coisa de querer ser negra. Então, aí como a história é de princesa, eu me permito, digo na história, dizer que era uma vez, que tinha a fada, que tinha a bruxa, porque eu tenho que dar um sentido. E como criança gosta de bruxa, né? Gosta. Mais do que de fada. Gosta. E aí eu falei assim... Bruxa e monstro. Monstro também. Aí eu falei assim, bem,
E chega naquele povoado mais negros, vem de uma outra colônia, e aí é que fica o racismo mais acirrado. E a menina cada vez mais querendo ser menina, mas já mocinha, porque não poderia ser uma princesa pequena, né? E aí ela vai e fala para a fada madrinha dela que ela queria muito ser negra. E aí a fada diz assim, pode deixar que eu vou arranjar uma solução para isso. Vai embora e tal. E um dia a menina amanhece com muita febre. Ela está com muita febre, muita febre, muita febre. A pele vai escurecendo, escurecendo. E ela pega uma doença raríssima, uma doença rara. E ela fica negra. E os médicos dizem, olha, isso é uma doença, essa cor dela não vai melhorar. E aí eles fazem um concurso lá, inventam um concurso de princesa, e assim ela se torna uma princesa negra e faz uma série de eventos unificando as comunidades, e dessa forma acabou o preconceito naquela cidade. Né? Meu neto ficou super feliz. Maria Antônia, você